Boa noite a todos vocês que se achegam para que juntos nós possamos louvar ao Senhor. Você que nos visita, você que talvez está aqui a primeira vez, sinta-se em casa. Nossa oração como igreja é que o Senhor nessa noite Ele fale ao seu coração também. E o nosso assunto é rompendo em fé, a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. As crianças podem sair para a sua programação, para a sua classe. Obrigado mais uma vez, Deus, pelos irmãos e irmãs do nosso berçário, que todos os domingos trabalham com nossas crianças de manhã e à noite. Graças a Deus por esses servos de Deus que investem em nossa igreja, no reino de Deus, através das nossas crianças. E nós vamos para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Estamos falando sobre essa virtude espiritual tão importante para a salvação. A gente, para agradar a Deus, a gente precisa crer, acreditar de todo o coração que Ele existe, que Ele é bom. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o livro de Hebreus capítulo 11. Fé não é apenas acreditar, mas fé é você ter firme convicção de uma coisa ao ponto de você reestruturar sua vida em volta daquela verdade, em volta daquela crença. E é esse tipo de fé que Deus espera dos seus seguidores, dos seus adoradores. E essa fé, obviamente, você não nasce com ela, você não a tem, ela é dom de Deus, é uma obra do Espírito Santo, é um presente. Então, se você não tem essa fé, clame a Deus por esta fé. Se você só acredita em Deus de uma forma como a maioria acredita, mas Deus não é realmente a pessoa mais querida e amada no seu coração, clame que o Espírito Santo tenha misericórdia de você. E para de pedir por carro, por namorada, por casa, peça por fé, porque você estando de bem com Deus, o resto é o resto. Então, para agradar a Deus nós precisamos de fé. A fé que agrada a Deus. E quando o autor de Hebreus fala sobre a fé, ele fala sobre vários exemplos de homens do passado que exercitaram essa fé, que são um exemplo para nós de como é essa fé, para que você que já tem essa fé possa hoje através do sermão falar: uau, que bênção, eu me identifico com Moisés hoje à noite. Então isso é sinal que a minha fé ela é a fé salvífica, é a fé verdadeira. Ou se você não tem, através dos vários exemplos, através de Moisés hoje à noite, você possa cair na real e falar: eu não sou crente ainda, eu não sou salvo ainda. A minha fé é um acreditar, não é a fé que agrada a Deus. Eu preciso correr atrás, eu preciso parar de correr atrás de certas coisas que estão me movendo nessa época da minha vida. Eu preciso correr atrás da fé salvadora, eu preciso orar, buscar esta fé da parte de Deus, até que Ele me dê a fé que agrada a Deus, de Moisés. Antes de ler o texto, eu quero fazer algumas perguntas para você. Por amor, presta atenção a essa pergunta: por amor a um homem ou uma mulher muito especial, você abriria a mão de um bom emprego? Por amor de uma mulher ou um homem que é tudo de bom, tudo que você gostaria naquele homem, naquela mulher, você encontra. Por causa desse grande parceiro ou parceira, você abriria a mão de um bom emprego? E eu diria para você que na nossa história, na nossa sociedade, muitas pessoas já abriram mão de um bom emprego por causa de um grande amor. Outra pergunta: por amor de uma pessoa muito especial, você abriria mão de uma posição de influência, uma posição de proeminência, de conforto? Você deixaria de morar no bairro dos bacanas para morar num bairro mais simples, por amor de uma pessoa muito especial? Você deixaria o palácio para ir para a vila, por amor de uma pessoa muito especial? Eu diria para você o seguinte:
Eu já ouvi falar de muitas pessoas que fizeram isso por amor de alguém muito especial. Uma outra pergunta: por amor de uma pessoa muito especial, você enfrentaria um político rico, influente, truculento e ameaçador? Por amor de uma pessoa muito especial, você peitaria alguém muito mais influente e poderoso que você, na sua cidade, no seu estado, no seu Brasil? É raro, mas eu já ouvi falar de pessoas que fizeram isso por amor de alguém muito especial. Você já assistiu alguns filmes que falam da força do amor, que leva a pessoa a lutar contra alguém poderoso, muito mais forte do que ele, por amor a alguém muito especial. A tese da minha mensagem hoje é o seguinte: por amor a Deus, a pessoa mais especial que existe no universo, você precisa aprender a dizer não para algumas coisas que a sociedade considera normal, de direito. E o problema de alguns de vocês aqui, vocês não vão para frente na vida espiritual porque já faz anos que vocês não conseguem dizer não para alguma coisa que você colocou na cabeça que é seu direito. E essa coisa está atrapalhando você de se aproximar de Deus e de Cristo e ser uma bênção e ser abençoado. Mas você não abre mão daquilo. Mas a minha tese é: por amor de Deus, o Senhor Deus, a pessoa mais especial que existe, todo cristão, ele precisa dizer não para algumas coisas que o mundo considera normal, que o mundo considera, até os crentes às vezes olham para você e falam: não, isso você não precisa abrir mão disso não, isso é legítimo, isso é normal, você tem direito a isso. A fé verdadeira, ela capacita o cristão a fazer isto, a abrir mão do que, seja lá do que for, para poder estar mais perto de Deus, para estar no centro da vontade de Deus. A fé verdadeira, ela capacita o cristão a abrir mão daquilo, seja lá o que for, por causa de Deus, e abrir mão com alegria. Abrir mão com alegria. Esta foi a experiência de Moisés, nós vamos ver aqui hoje à noite. E essa deve ser a sua experiência. Estou falando com você. Você precisa examinar a sua vida e precisa dizer não para algumas coisas, para poder então se aproximar mais de Deus e ser usado por Ele. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23. A fé que agrada a Deus é uma fé que leva a gente a dizer não para muita coisa, para poder ter mais de Deus em nossas vidas. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo lá no Egito. Por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque Moisés contemplava, pela fé, ele contemplava a sua recompensa lá no céu. Pela fé, saiu do Egito. Pela fé, Moisés saiu do Egito não temendo a ira do rei. E perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, Moisés e o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé em Deus, irmãos, pela fé em Deus, e pela fé na palavra de Deus, para servir e andar com Deus, Moisés abriu mão de várias coisas. O que é que você precisa abrir mão? Nessa noite, Deus vai falar com você. O que é que você precisa abrir mão? Uma coisa boa, talvez que a sociedade considera legal, normal, mas está te atrapalhando, está te impedindo de ter uma experiência íntima, gostosa com Deus, de estar no centro da vontade de Deus.
A fé verdadeira, ela confere para nós essa capacitação, desse desprendimento, de falar tchau para seja lá quem for, o que for, para poder ter mais de Cristo em nossas vidas. Mas vamos ver o exemplo de Moisés, começando pelo versículo 24. Nós vemos que, pela fé em Deus e na sua palavra, para servir e andar com Deus, Moisés abriu mão. Ele recusou posição social elevada. Ele recusou posição social elevada, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Falem comigo este versículo, vamos falar juntos, igreja. Versículo 24, está aí no quadro? Tá. Falem comigo, vamos lá. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Na providência de Deus, Moisés foi colocado por Deus nessa posição de privilégio, ser filho da filha de Faraó. Por isso que saiu pela Disney esse desenho animado muito legal, quase que eu coloquei ele no começo dessa mensagem aqui, porque o desenho retrata Moisés no Egito, o príncipe do Egito, e mostra, mesmo que sendo desenho, mostra como que o Egito deveria ser um lugar muito legal, muito bacana para se estar, para fazer a vida ali. Mas eu dei uma pesquisada e eu descobri que o Egito na época de Moisés era uma potência. O Egito na época de Moisés não era como o Brasil, não era como o Paraguai, era provavelmente como a Suíça, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, como o Canadá. Era uma potência. Os egípcios, eles aprenderam a conviver com as altas e baixas do rio Nilo e transformar as altas e baixos em vantagem para eles. Eles fizeram de um limão uma limonada. Uma lição para você: tem um problema na sua vida, tem uma coisa que não dá para mudar, aprenda a transformar aquilo numa bênção. Peça de Deus sabedoria. Para de reclamar, para de murmurar, para de ficar chorando e fala: como é que eu posso transformar esse problema numa bênção? Eles fizeram isso com o rio Nilo, que tinha altas e baixas. Eles aprenderam a aproveitar-se dessa situação que parecia incômoda a princípio. Eu aprendi que os egípcios, eles desenvolveram técnicas de extração de minério e se transformaram em grandes exportadores de minério. Eles desenvolveram um sistema de irrigação e técnicas de produção agrícola. Eles desenvolveram uma tal de faiança. Faiança é um tipo de cerâmica vitrificada, muito linda, muito bonito. Eles desenvolveram um sistema prático e eficaz de medicina. Eles desenvolveram os primeiros bons navios. Eles desenvolveram um sistema de matemática e engenharia invejável. E com a economia em alta, graças a José do Egito, que veio antes de Moisés, eles então partiram para grandes construções, pirâmides, palácios, templos, obeliscos. Nos dias de Moisés, o Egito era um centro cultural, artístico e literário. Terra da riqueza, terra dos investimentos, terra da prosperidade, terra das festas, das celebrações, terra das novidades e das oportunidades. Todo mundo queria morar lá. E Moisés não era mais um cidadão daquela terra. Moisés não era um cidadão comum desse país maravilhoso. Ele era filho da filha de Faraó. Seria como se Moisés morasse aqui no Brasil, ele fosse filho da nossa presidente, fosse filho do Lula, fosse filho do Dirceu, fosse filho do Silvio Santos. Se morasse nos Estados Unidos, fosse filho do Obama, fosse filho do Bill Gates. Assim era Moisés, filho da filha de Faraó, do Egito, terra da prosperidade, terra da oportunidade. Moisés estava no topo da pirâmide. Egito cheio de pirâmides, ele estava no topo da pirâmide. Ele era conhecido, ele era importante, ele era destacado, invejado pelos pobres mortais. Moisés tinha aquilo que muitos jovens e adultos no Brasil desejam e nunca vão conseguir. Eu li na internet, pesquisando, que no último Big Brother Brasil, mais de 50 mil pessoas no 10º dia, já tinha mais de 50 mil jovens e adultos inscritos, querendo fazer parte daquele programa. Por quê? Para obter posição social privilegiada. Todos sonham em deixar o anonimato, conquistar a fama, o dinheiro e o poder. E Moisés tinha tudo isso, de mão beijada, ele ganhou de Deus isso daí, e ele abriu mão disto,
por causa de Deus. O que você precisa abrir mão nesse sentido? Para de ficar agarrado, seja lá o que for, que está te atrapalhando, de ser mais fiel a Deus, de ser mais participativo nos trabalhos de Deus, na obra do Senhor. Segundo lugar, Moisés desprezou os tesouros do Egito. Primeiro lugar, ele recusou posição social elevada. Segundo lugar, ele desprezou os tesouros do Egito. Você está ligado? Mas está ligado mesmo? Versículo 26. Versículo 26, vamos ler juntos, igreja. Vamos ler juntos o versículo 26. Moisés desprezou os tesouros do Egito. Leiamos. Por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Amém. Em Atos capítulo 7, versículo 22, Estevão, no seu sermão, na sua fala, ele fala sobre Moisés, e ele fala assim: Moisés, lá do Antigo Testamento, Estevão está no Novo Testamento, tempo de Jesus, mas Estevão era um conhecedor do Antigo Testamento, e ele fala: Moisés foi educado em toda a sabedoria do Egito, e veio a ser homem poderoso em palavras e obras. O que Estevão quis dizer com isso? Estevão quis dizer que no Egito, essa capital da prosperidade dos tempos de Moisés, lá no Egito, Moisés por 40 anos recebeu a melhor educação da época. E que no Egito, os talentos naturais e recebidos de Deus, de Moisés, foram aperfeiçoados. Por isso, Moisés, veio a ser homem poderoso em palavras e em obras. Resumindo, Estevão está dizendo para nós que no Egito, Moisés se destacou nos primeiros 40 anos de vida dele. Ele despontou no Egito, ele deu certo lá no Egito, ele tinha tudo para enriquecer mais e mais, se tornar um homem muito poderoso no Egito. Mas, quando ele ouviu a voz de Deus, chamando ele para se unir com o povo de Deus no deserto, ele abriu mão dessa oportunidade. Ele desprezou os tesouros do Egito. Talvez tinha tesouros que ele nem podia levar com ele, teve que deixar para trás, para estar com o povo de Deus. Você está afim de deixar alguma coisa valiosa para estar com o povo de Deus? Ou você só vem na igreja quando primeiro os teus interesses, tuas riquezas estão garantidas, daí você pega o resto do seu tempo e vem e dá para Deus aqui? Não é só vir na igreja, estou falando de viver para Deus no dia a dia. Moisés desprezou os tesouros do Egito, ele recusou posição social elevada. O que mais? Em terceiro lugar, Moisés disse não ao medo. Moisés, no versículo 27, fala que ele disse não para o medo. Medo do quê? Medo de contrariar o faraó, o rei do Egito. Moisés disse não ao medo da ira de faraó. E você está ligado? Crianças, vocês estão ligadas? Teve uma criança que falou para mim: por favor, pastor, faz mais estar ligado no culto. Eu estou sentindo falta. Então eu estou aqui obedecendo. Tá bom? Está ligado? Ok, vamos lá, para acordar, vamos lá. Moisés desprezou os tesouros do Egito. Moisés desprezou a posição social elevada que ele tinha já no Egito. Não é que ele ia alcançar, ele já tinha. Era filho do Obama, era filho do Bill Gates, mas ele abriu mão disso. O que mais? Moisés disse não ao medo da ira de faraó. Versículo 27, a igreja está preparada para ler bonito como um exército de Cristo que lê cultuando a Deus, a palavra de Deus. Vamos ler? Leiamos. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Faraó, ele era um líder forte, era um líder iracundo, e Faraó era um líder intimidador e violento. E eu tenho a prova disso. Em Êxodo capítulo 10, versículo 28, eu tenho a prova disso. Tem várias provas disso. Mas em Êxodo 10, 28,
na última conversa que ele teve com Moisés e Arão, olha o que ele fala. Ele fala: saia da minha presença, Moisés. Você e esse seu Deus, saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia que eu vir a sua face, se eu ver você outra vez, você morrerá. Eu te mato, rapaz. Para de me desafiar com essa sua religião, com essa sua fé. Qualquer pessoa normal, se o prefeito da cidade, se o delegado da cidade falar assim com você, se o presidente da república falar assim com você, você gela. Eu te conheço, você fica amarelinho, pálido, você não consegue dormir, você começa a tremer, você começa a buscar apoio de alguém, me ajuda, o cara falou que vai me matar. Teve um dia que eu e 2 irmãos dessa igreja fomos visitar um jovem que ligou para nós desesperado. Ele brincou no namoro dele, brincou demais com a filha de alguém. A pessoa falou: rapaz, se aparecer na minha frente, eu vou te matar. E nós fomos, encontramos ele, ele estava dentro da casa dele, a porta aberta, nós entramos, ele estava, parecia um feto, no canto de uma sala. Eu estou com medo, o homem falou que vai me matar. E a gente não podia rir, mas dava vontade de rir. Ficou engraçado, mas não é engraçado, é trágico. Mas é aquilo que eu falei. Eu e você somos fortes quando está tudo bem, tal. Mas basta o médico falar: tem um problema sério na sua saúde. Pronto. É um vírus, uma bactéria, você nem enxerga, não sabe o que é. Bagunça tudo. Bagunça tudo. Nós somos muito fracos, somos vasos de barro. Moisés era um vaso de barro, mas a Bíblia fala aqui que ele decidiu ficar firme. Ele decidiu encarar. O faraó desafiou o anjo da morte que Deus prometeu que ia mandar na casa daqueles que não colocassem o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta. O faraó falou: papo furado. As pessoas obedeceram o faraó. Moisés falou: não, vou obedecer a Deus. Matou o cordeirinho, aspergiu o sangue. Os israelitas fizeram a mesma coisa. O faraó enviou seu exército para trazê-los de volta. Moisés não teve medo, Moisés não rendeu-se. Na primeira, ele falou: não pode nos levar, não nos mate, por favor, estamos com medo de morrer, não mata nossos filhos, nossas crianças. Não, ele continuou crendo em Deus, e ficou ali, olhando para o mar e orando: Senhor, o que nós vamos fazer aqui? Estamos encurralados, o exército está vindo. E é muito bonito o texto que fala que Deus começou a mandar uma ventania muito forte, que parecia estar atrapalhando até o povo de Deus. Essa ventania, na verdade, estava retardando o exército de Faraó. E Deus abre o mar. Aqueles que obedeceram, tiveram medo de Faraó, foram engolidos pelo mar. Os que temeram a Deus e não a Faraó, foram salvos e passaram pelo Mar Vermelho como se em terra seca. Hoje em dia eu posso dizer a mesma coisa para você, tenho certeza absoluta. Se você aí está todo com medo e todo submisso a algum homem, alguns amiguinhos e colegas e gente aqui do mundo e não a Deus, você vai morrer na praia com esses seus deuses pequenos. Se agarra ao Deus eterno, se agarra a Cristo Jesus, o cabeça da igreja, leva Ele a sério, não tenha medo dos homens, e Ele vai te dar vitória. Você morre, mas deixa um legado precioso. Você parte dessa vida, mas você deixa pessoas falando de você, como aconteceu na minha vida. Eu vejo a experiência do meu pai, morreu há mais de 30 anos atrás, eu estou falando dele ainda todo dia, porque viveu para Deus e não com medo dos homens. Qual o segredo de Moisés? Qual o segredo de Moisés? Vamos a essa questão importante. Aonde que Moisés achou força para peitar, para encarar, para recusar a posição social elevada e ficar do lado de Deus, para desprezar os tesouros do Egito, para dizer não ao medo do faraó que o intimidou? Qual o segredo da vitória de Moisés? E a resposta é: a fé que agrada a Deus. O segredo de Moisés é que ele tinha uma fé que não é natural, que a gente não nasce com ela, é presente do Espírito Santo, é uma coisa sobrenatural, é maravilhoso, é algo espiritual, é uma fé que agrada a Deus, é a fé bíblica, a fé salvífica. Esta é a tese de Hebreus capítulo 11, meus irmãos. 4 vezes o texto declara que o segredo de Moisés era a fé.
Versículo 24, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha da Faraó. Versículo 27, pela fé Moisés não teve medo da ira do rei. Versículo 28, pela fé Moisés celebrou a Páscoa e confiou nas promessas de Deus. Versículo 29, pela fé Moisés e o povo atravessaram o mar vermelho como em terra seca. O segredo é pela fé, pela fé. Ele realmente creu, acreditou, ouviu, enxergou, ele sentiu e obedeceu o Senhor. Como eu preguei na primeira mensagem nesta série, a fé é um sexto sentido que o Espírito Santo confere para nós, que nos permite, nos capacita a enxergar o mundo espiritual, as realidades espirituais que as pessoas normais não enxergam. Esta santa fé abriu o entendimento de Moisés para ele ver duas coisas pelo menos. Ver que os prazeres do pecado são passageiros. Você já viu isso? Na sua existência aqui em Tupã, você já viu que o prazer do pecado é passageiro? E que os prazeres de uma vida consagrada a Deus são eternos? Você consegue ver isso? Ou você ainda vive iludido pelo prazer do pecado? O diabão velho de guerra, você sai desse culto, ele tira lá um pirulito, tira algodão doce do pecado e fala, ai, olha que bonito, olha que colorido. Você é o tonto que corre para aquilo e pega aquilo e fala, agora sou feliz, algodão doce, ai que gostoso. A fé verdadeira abriu o entendimento de Moisés para ele ver que os prazeres do pecado são passageiros, os prazeres da vida com Deus são eternos. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus sem chorar, sem reclamar. Ele não fez isso com tristeza, ele fez isso com alegria. Ele preferiu fazer isso do que desfrutar os prazeres passageiros do pecado durante um tempo. Segunda coisa, a santa fé que Moisés recebeu do Espírito Santo o ajudou a considerar duas coisas. Ele viu duas coisas, ele considerou duas coisas. Primeira coisa que ele considerou que curtir as riquezas do Egito nessa vida custaria curtir a miséria na vida eterna. Curtir os prazeres de Tupã custa curtir os prazeres do céu. Você está afim de trocar uma coisa pela outra? Muitos aqui já trocaram. Nós convivemos com gente que troca o tempo todo isso. Moisés, ele considerou outra coisa, que sofrer como povo de Deus nessa vida renderia galardões, riquezas eternas no céu. Por isso que o versículo fala, por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Como que ele contemplava? Porque Deus abriu os seus olhos pela fé. Aqui eu estou falando com gente que já teve essa experiência da fé verdadeira, e você, quando eu falo essas coisas, você, no seu coração, você fala, sim, o que Moisés via, eu vejo também. O mesmo Espírito Santo que conferiu para ele essa visão de que o melhor está por vir, conferiu a mim também. Mas eu estou falando a pessoas aqui que não conseguem ver isto, estão ainda cegos espiritualmente. A gente fala do céu, fala da certeza da salvação. Para você, é a mesma coisa que eu estivesse falando. Você não entende nada. Para você, eu entro num linguajar que para você é linguajar de ET. Porque falta o Espírito Santo tocar a sua vida e conferir capacitação para entender as coisas espirituais. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Para ele parecem loucura. Outra coisa, essa fé verdadeira na vida de Moisés e na vida de todo cristão, pode ser mais o cristão mais fraquinho, o cristão mais humilde da igreja, que aos nossos olhos parece insignificante, mas se ele é cristão, ele tem essa fé verdadeira, e essa fé verdadeira confere a ele olhos para ver que Deus, aquilo que Moisés viu, que Deus é maior do que Faraó. Deus é infinitamente maior do que Faraó. Versículo 27 fala que Moisés não teve medo do Faraó porque ele viu Deus por trás do Faraó. Não é isso que fala o versículo 27? Pela fé, Moisés saiu do Egito não tendo medo, não se intimidando com as ameaças do rei. E ele perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Pela fé a gente vê coisas invisíveis.
O homem sem o Espírito Santo, o homem natural, o homem morto nos seus pecados, ele só vê o que ele vê fisicamente. Ele não consegue ver pela fé as coisas. A maior dificuldade que eu tenho como pastor é de trabalhar com um líder que não tem conversão, não tem visão espiritual. Você está vendo umas coisas, ele não vê. É difícil, ela não vê. E fica difícil você trabalhar e precisar do apoio para a gente levar alguma coisa para frente quando não há visão. Esse é o problema de muitos pastores enfrentam. A fé de Moisés abriu seus olhos para ver Deus por trás de Faraó. Para os egípcios, Faraó era um tipo de Deus. Para os egípcios, Faraó era um tipo de Deus. Como hoje, para muitos, o dinheiro é Deus. Não é Faraó, é o dinheiro. Tem gente aqui nesse salão. O seu Deus não é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Não é Jesus Cristo. O seu Deus é dinheiro. O dinheiro fala muito mais forte. A palavra de Cristo está aqui, o dinheiro está lá. Esse é o problema de alguns de vocês. Se Jesus chegasse aqui hoje e falasse para você aquilo que ele falou para o jovem rico, você também sairia entristecido da presença de Jesus e voltaria para a sua mansão, para a sua casa luxuosa, para a sua comodidade, para a sua poupança, entristecido. Tem gente aqui cujo dinheiro não é o dinheiro, cujo Deus não é, cujo faraó, Deus, não é o dinheiro, mas é o patrão. Tem gente aqui que morre de medo do patrão, adora o patrão, tem medo do patrão, tem ódio do patrão e vive por patrão. Tem outros que é a empresa é tudo. Não, sem essa empresa eu não sou nada. Tem outros que o faraó, o Deus, não é a empresa, não é o patrão, não é o dinheiro, mas é o emprego. É o amigo rico, é o parente influente, é a namorada, é o filho, é qualquer coisa, é você mesmo, você se adora. Você gastou hoje muito tempo pensando em você só, você adora você mesmo, você é um narcisista. Você fica naquele espelho do banheiro, a família lá fora, coitada, por favor, eu preciso tomar banho para ir na igreja, e você está lá no espelho, o chuveiro ligado, fumegando, e você está lá, como eu sou bonito, olha que sorriso, e se eu fizesse uma plástica, só mudasse isso daqui, eu ficaria, né? Ninguém conseguiria parar de olhar para mim, como eu sou lindo, como eu me adoro, como eu sou Deus. Para os egípcios, Faraó era um tipo de Deus, mas pela fé Moisés viu o verdadeiro Deus. Ele não viu o que os egípcios viram, ele viu algo mais, que o Espírito Santo deu para ele fé verdadeira, e ele viu Deus verdadeiro. E os egípcios que criam em Faraó viram o quê? Aqueles que creram em Faraó, eles viram a morte entrar nas suas casas, perderam seu filho mais velho, porque não creram no Deus verdadeiro, creram na palavra de Faraó, no exemplo de Faraó. Mas Moisés e os judeus que creram, não em Faraó, mas em Deus verdadeiro, naquela noite eles experimentaram libertação. Suas casas foram poupadas pelo anjo da morte, porque eles obedeceram à ordem de Deus e confiaram quando Deus falou: mate um cordeiro e pega o sangue dele e passa sobre os umbrais da sua porta, num sinal de que vocês estão já pregando o que vai acontecer no futuro quando Jesus vier. E cada pessoa pegar e se agarrar no sangue de Jesus e deixar que o sangue de Jesus marque a sua vida, os umbrais da sua casa, da sua vida, essa pessoa também não verá a morte, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crer nele não morrerá eternamente. Pela fé, Moisés, ele viu o verdadeiro Deus. Os judeus que creram em Deus, através de Moisés, viram a vida, o livramento. Aqueles que ficaram com Faraó, aqueles que ficaram adorando o dinheiro, o patrão, a empresa, o emprego, morreram, viram a morte. Moisés venceu, meus irmãos. Moisés venceu porque ele fixava seus olhos naquele que é invisível. Se você não consegue entender essa frase, se isso não faz sentido para você, ore a Deus. Deus, me dê salvação, Espírito Santo, me dê fé, me dê esse sexto sentido, para eu conseguir ver Deus por trás das circunstâncias, para eu conseguir ver Deus por trás do amor dos irmãos, para eu conseguir ver Deus por trás da natureza e da beleza da natureza, para eu conseguir ver Deus por trás da pregação do Evangelho, por trás da igreja de Cristo, para eu conseguir ver Deus por trás das vidas transformadas, que vão se batizar domingo que vem, no outro domingo.
Abre meus olhos para que eu consiga ver Deus por trás de Faraó, dos problemas da vida. O que é que Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz? Nós vamos chegar lá daqui uns domingos. Hebreus 12, 1 e 2 fala: se você quer vencer, mantenha seus olhos fixados em Jesus Cristo, mantenha a sua atenção fixa no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Olha para Jesus, não olha para o Faraó, olha para Jesus. Enquanto você fizer isso, você vai ficar em pé, você será vencedor, você não vai afundar igual Pedro, mas tira os olhos de Jesus e olha para a força do vento, olha para o tamanho das ondas, e você começa a afundar. Se você tirar os olhos de Cristo, você enfraquece, você começa a duvidar, o medo toma conta, decisões erradas, fracasso. Olha para Jesus, e não importa a situação que você se encontra hoje, olhando para Jesus, você se sente fortalecido, abençoado. Isso me faz lembrar quando eu não queria ir para a escola, eu tinha medo de ir para a escola. Minha mãe foi no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto dia. Chegou uma hora que nenhuma mãe mais estava na classe, só eu e minha mãe e os meus colegas. Eu tinha vergonha, mas tinha medo de ficar sozinho na escola. E minha mãe não teve jeito, ela tentou me deixar sozinha na escola. Eu quase que matei a professora, quebrei a porta e não fiquei na escola mesmo. Eu criei um trauma de escola. Daí, para resolver o problema, minha mãe mudou meu irmão dessa escola boa. Mudou meu irmão, coitado, está feliz naquela escola, mas ele tirou de lá, colocou numa escolinha perto da nossa casa, que era meia boca. Era só 3 horas de aula, a outra era 5 horas de aula, imagina, um programa de 5 horas. Fomos para essa escolinha. Pareciam umas casinhas que fizeram populares lá e a escolinha lá. Mas ali eu estava perto de casa, eu via, e ali eu não tinha medo de ir. Então eu fui para lá e para ajudar a minha fobia, colocaram meu irmão. Ó, teu irmão está na classe do lado. Para de bater na professora, para de quebrar tudo, para de ter medo. E daí eu criei coragem, daí eu fui para a escola, me sentia valente, venci o meu medo. Agora estou na escola, a mãe pode ir embora, eu vou sozinho. Mas logo eu comecei a arranjar amiguinhos, tal, mas pinta na minha frente um marmanjão querendo me bater na saída. E ele fica falando: eu vou pegar você, eu vou pegar. E aquilo, eu não conseguia prestar atenção na aula. E como é que eu vou fazer? E na saída eu estou tentando escapar, mas não tem um lugar para escapar. O muro era alto, e o único lugar é ali, e o homem está me esperando lá, aquele marmanjo, parecia o Golias. E eu lembro que eu falei: eu tenho que encarar, não tem como. Eu tentei me envolver num monte de gente para ver se eu passava no bolinho de gente, ele não me via, mas ele me viu, ele fez assim, o meu olho com os olhos dele cruzaram. E aquele brutamonte começou a vir para o meu lado, eu tremia. Mas daqui a pouco, meus irmãos, ao meu lado, eu olhei e estava o Gessé, meu irmão, que era tão grande como ele. Eu nunca gostei tanto de ver o Gessé na minha vida como naquele dia. Louvado seja Deus pelo Gessé. Eu fiquei pertinho do Gessé. E o grandão já foi meio que, já espantou, já não veio em cima de mim. Todo dia eu dava um jeito de sair com o Gessé, até que o grandão parou e começou a pegar um outro baixinho lá para bater. Você está hoje se sentindo como eu. Você está na porta da escola, tem alguém querendo te pegar. O diabo falou: eu vou te pegar, eu vou te dar um cacete, eu vou te destruir. Fica perto de Jesus, anda pertinho dele. O diabo vai fugir, vai sair fora. A nossa segurança não está em nós mesmos, mas está no nosso mestre, está no bom pastor. Ovelha perto do bom pastor está protegida do lobo. Olha para Jesus. Moisés olhou para Jesus, ele manteve os olhos fixos, não no faraó, mas naquele que é invisível, em Deus, em Cristo que estava por vir ao mundo. Irmãos, a nossa vida é construída sobre o alicerce do caráter. Infelizmente, por causa do pecado, muitos de vocês não têm caráter mais, ou têm um caráter deficiente, estragado. Você sabe do que eu estou falando? Alguns de vocês na cidade não são vistos como pessoas de bom caráter, por causa disso e daquilo. Pecados, fraquezas. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: a vida é construída sobre o alicerce do caráter. Presta atenção onde eu vou chegar. O caráter é construído sobre o alicerce das boas decisões. Cada dia você vai tomando uma decisão, outra decisão, coisas pequenas vão formando o caráter. Decisões são construídas sobre o alicerce dos valores. Aquilo que você decide
É baseado naquilo que você acha sobre as coisas. Qual o valor disso, o valor daquilo, o valor... são 6h30, vou para a igreja ou vou ficar assistindo o Fantástico? O que é mais importante? Tem um pessoal chamando eu para tomar umas lá. Qual que é mais importante? Estar com aqueles amigos ou estar na igreja cultuando a Deus? Depende dos seus valores, você toma as suas decisões. A vida é construída sobre o alicerce do caráter, o caráter é construído sobre o alicerce das decisões, as decisões são construídas sobre o alicerce dos valores, e os valores são construídos sobre o alicerce da fé. A pessoa que crê em Deus, ele tem os seus valores realinhados à luz da vontade de Deus, e por isso ele toma decisões baseadas naqueles valores, e por isso ele tem caráter. O evangelho, aonde chega, ele devolve para o pecador o seu bom caráter. E as pessoas começam a ficar espantadas. Que coisa, que milagre que aconteceu na vida daquela fulana. Ela era assim, assado, depois que ela se converteu, depois que ela se tornou, o pessoal fala, crente, ela é outra pessoa. Mudou o jeito de falar, mudou a atitude, mudou o caráter. Moisés creu, estabeleceu seus valores na palavra de Deus. Com esses valores ele tomou suas decisões acertadas. E o conjunto das várias decisões tomadas através do tempo lhe conferiu o caráter de homem de Deus. Para encerrar, meus irmãos, assim como Moisés no passado, presta atenção, assim como Moisés no passado, você também, neste mundo, tem que enfrentar seus faraós, tem que enfrentar seus Egitos, tem que enfrentar as tentações, responsabilidades, tem que enfrentar seus desertos. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai enfrentar essas coisas e vencer, como Moisés venceu? E a resposta está em 1 João capítulo 5, versículo 1. 1 João capítulo 5, versículo 1. Está aqui o versículo. Ou não está? Zóio, você está conosco? 1 João, capítulo 5, versículo 1 fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. E daí tem um outro verso mais para frente que fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que Moisés venceu? Através da fé. Como é que você vai vencer? Através da fé. Deixa eu explicar esses dois versículos um pouquinho melhor. O versículo de 1 João 5,1 fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias, enviado por Deus, profetizado por Deus, para vir a esse mundo e nos libertar do nosso pior problema, que é o pecado, nossa rebeldia contra Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Messias, essa pessoa, ele é nascido de Deus. A pergunta é: você crê que Jesus Cristo é o Messias? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se você o crê, você então é nascido de Deus. Você tem fé, e fé forte, fé espiritual, fé salvífica, fé que vai te dar a vitória, não importa o que. Mas a pergunta é: o que é crer em Jesus Cristo? O que é esse crer que Jesus é o Cristo? O que é isso? Crer em Cristo, deixa eu explicar para você, da melhor forma que eu consigo. Crer em Jesus é poder declarar com os apóstolos, com a igreja primitiva, com os verdadeiros cristãos dos dias de hoje. É crer para a sociedade, é poder falar da boca para fora com o peito cheio, falar: eu creio na divindade de Jesus Cristo, eu creio na sua encarnação, eu creio que Ele foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria, eu creio na sua morte substitutiva pelos meus pecados, eu creio na sua ressurreição, eu creio que Ele vai voltar a segunda vez, eu creio que Ele tem um reino, eu creio que Ele é Senhor desse reino, eu creio em Jesus Cristo. É você poder dizer com os apóstolos, com a igreja primitiva, poder dizer com todos os crentes: creio em um só Deus, o Pai onipotente, Criador de todas as coisas,
visíveis e invisíveis. E também eu creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito, mas gerado, consubstancialmente com o Pai, ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por amor de nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Foi também crucificado por nossos pecados sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou com poder e glória, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus, e virá pela segunda vez em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino jamais terá fim. E eu creio também no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, e que juntamente com o Pai e o Filho deve ser adorado e glorificado, que falou, o Espírito Santo, que falou através dos profetas no Antigo Testamento, e que no Novo Testamento, Ele que regenera, vivifica e confere para todos os pecadores que foram escolhidos por Deus para a salvação. Ele confere fé salvífica, regeneração, novo nascimento, vida espiritual. Eu creio também na igreja pela qual Cristo morreu, igreja una, santa, universal, cristã e apostólica, universal. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Amém? Crer em Jesus Cristo é isso daí, é você crer nesse corpo de verdades acerca de Jesus Cristo, ao ponto de você não viver mais de qualquer jeito, mas viver agora, o tempo todo. Sim, Jesus, o que o Senhor deseja de mim no começo desse dia? Sim, Jesus, o que o Senhor deseja de mim nessa situação aqui no trânsito? Sim, Jesus, o que você deseja nessa situação agora no meu casamento? Sim, Jesus, o que você deseja nesses meus relacionamentos aqui em Tupã? Sim, Jesus, o que você quer de mim? O que você precisa de mim? Eu sou teu servo, o Senhor me salvou, o Senhor me regenerou, eu não preciso fazer nada para ganhar salvação, o Senhor já me deu a salvação, mas por amor e gratidão eu quero te servir, eu te amo, Jesus. Mas como você sabe que essa profissão de fé que você aplaudiu é uma verdade na sua vida? Não é só da boca para fora. Tem um jeito de saber. O texto de 1 João 5,1 fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, essa pessoa é nascido de Deus. E essa pessoa sabe que ele é nascido de Deus, porque agora ele ama o Pai e ele ama a todo que o Pai gerou também. Ele ama a Jesus e ele ama os filhos de Deus. Como é que você sabe que você nasceu de Deus? É que antes você era um chato, antes você era um crica, antes você era um antipático, antes você era um antissocial, antes você era um elitista, antes você criticava um monte de gente, e agora de repente você ama aqueles que são seus irmãos. Agora você consegue conviver com os irmãos numa boa. Isso é sinal de salvação. É isso que eu entendo que João, capítulo 1 João 5,1 está falando. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus ama o Pai, e ama também os que dele são gerados. Como é que está a sua situação em relação aos irmãos? Você ama as pessoas? Você ama os crentes fracos dessa igreja? Você ama os crentes fortes dessa igreja? Você ama os crentes que estão acima de você em conhecimento? Você tem ciúmes deles, tem inveja deles? Você quer passar na frente deles? Como que é o seu relacionamento com os que estão além de você? Como que é o seu relacionamento com os líderes dessa igreja? Como que é o seu relacionamento com os irmãos simples que estão chegando agora? Os que ficam marginalizados, que não são vistos pela igreja como pessoas importantes? Como que é o seu relacionamento com eles? Se você tem um relacionamento de amor crescente, uma coisa que você não tinha antes, e tem, isso é sinal de que você é nascido de Deus, e que essa profissão que você faz de fé em Cristo não é balela, é verdadeira. E daí 1 João 5,4 fala o poder dessa fé professada e vivida e verdadeira. O poder dessa fé é que lhe garante a vitória. Quando você é nascido de Deus, professa Jesus Cristo como o Messias, e você ama os irmãos, você tem a fé verdadeira. E essa fé verdadeira, de acordo com 1 João 5,4, fala: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. A nossa fé. Essa fé que ajuda você a ver Cristo de uma forma totalmente diferente do que o mundo vê. Essa fé que leva você a receber a graça salvadora dele, que leva você a amar os irmãos, por mais imperfeitos que eles sejam, você os ama. Essa fé vai te dar a vitória que deu para Moisés, contra Faraó, contra o Egito, contra o deserto. Não tema, a fé que você tem em Cristo é preciosa. Ela é preciosa, ela vale muito mais do que o ouro depurado. Valorize esse presente que Deus lhe deu, a fé salvífica, a fé verdadeira. E se você não tem esse presente, para de orar por carro, para de orar por coisas materiais. Ore para que o Espírito Santo te visite com a fé salvífica, para que você consiga a enxergar aquilo que a sociedade não vê, mas os crentes veem. E isso vai levar você a ter uma vida gostosa com Deus. Ok? Por amor de uma mulher ou homem muito especial, você abriria a mão de um bom emprego? Muitos abrem e abriram. Por amor de uma pessoa muito especial, você abriria a mão de uma posição de influência, prosperidade e conforto? Muita gente já fez isso. Por amor de uma pessoa muito especial, você enfrentaria um empresário, um político violento, perigoso, ameaçador? Muitos fizeram isso. Moisés fez isso. E ele fez isso pela pessoa mais especial que existe. E eu queria desafiar você a seguir o exemplo de Moisés. Você pedir: Deus, me ajuda a fazer como Moisés, por tua causa, porque o Senhor é infinitamente melhor do que qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer grupo de amigos ou parentes que eu possa ter nesse mundo. Ajude-me, Senhor, a abrir mão do que for necessário, que está atrapalhando o meu relacionamento contigo. Ajude-me a abrir mão, talvez, dessa tradição religiosa minha, que não está me ajudando, está me atrapalhando. Ajude-me a abrir mão, seja lá do que for. Deus fala com cada um de vocês de uma forma diferente. E pela fé, escute a voz de Deus, obedeça, abra mão do que for. Você nunca se arrependerá. Você nunca se arrependerá. Quando eu saí de São Paulo há muitos anos atrás para estudar teologia, falaram para mim: você está fazendo loucura, você tem um bom emprego, a Avante tem um bom emprego, você já tem uma filha, você vai deixar emprego para fazer o quê? E a pessoa falou: eu já estou vendo você voltando dos Estados Unidos com uma mão atrás, outra na frente, passando vergonha e necessidade. Você está fazendo uma loucura. Mas Deus tinha falado comigo. Deus tinha falado: deixa tudo e me siga e se prepare da melhor forma possível para pregar o Evangelho. Eu tenho um projeto para a tua vida. Não estou dizendo aqui que todo mundo aqui tem que ir para o seminário, todo mundo tem que ir para a palavra da vida, todo mundo tem que estudar fora para ser pregador do Evangelho. Não, Deus tem um chamado para cada um de vocês. E tem algumas coisas que atrapalham você de servir a Deus e seguir esse chamado. E Deus hoje está falando para você: abra mão pela fé. Abra mão, diga não para esse faraó, diga não para esse Egito, seja lá o que for. Igreja, acho que nós estamos precisando de um momento de quebrantamento, de entrega. Eu vou pedir que você se coloque em pé. E durante essa música, se Deus tocou no seu coração e tem algo que você precisa entregar a Deus, para se aproximar, para servi-lo de uma forma mais livre, de uma forma mais desinibida, sei lá, com maior liberdade, vem aqui à frente. Se o Espírito Santo falou com você, vem aqui, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos colocar isso diante de Deus. É um momento nosso como família, é culto a Deus. Você poderia ficar no seu lugar, mas o fato de você sair do seu lugar e vir aqui é uma coisa que vai marcar a sua vida, vai encorajar os irmãos. E você precisa estar mais sério para fazer isso, para sair do seu lugar e vir entregar, seja lá o que for que Deus está pedindo para você, mas entrega isso. Eu fiquei muito feliz hoje, que eu conversei com uma das pessoas que vai se batizar. E eu falei com essa pessoa: olha, eu ouvi falar que você faz parte de uma organização assim, assado. Você sabe que isso é incompatível com a nossa fé. Você está querendo se batizar. E a pessoa falou: pastor, 3 semanas atrás eu já pedi meu desligamento. Eu quero pegar firme com Deus aqui. Por causa da igreja eu estou abrindo mão disso. Deus está pedindo de outros aqui: você abra mão
coisas que o mundo considera bonzinho, legal, natural, mas tem coisa melhor na casa de Deus, na igreja de Deus, na sua vida cristã. Para alguns aqui talvez seja um computador, uma internet, um Facebook. É uma coisa simples assim. Deus está pedindo para você: fecha essa porcaria. Você está gastando 2, 3 horas desse negócio, não está te levando a lugar algum, e você não está tendo tempo comigo. Eu tenho muitas bênçãos para te falar, eu tenho muitas coisas para te dar, e você fica só fofocando e só com futilidades. Você não está indo a lugar algum, você está encalhado espiritualmente desde que você entrou nesse tal de Facebook. O que Deus está pedindo de você, meu amigo? O que Deus está pedindo de você, meu irmão? Abra mão disso, em nome de Jesus, com a força que vem da graça de Deus, para a glória de Deus. Eu vou estar aqui te esperando. Cantemos. Querido, amado Deus, obrigado, Senhor, por abrir os olhos, o entendimento de muitos de nós aqui hoje à noite, Senhor. Obrigado por usar o exemplo de Moisés, a Tua palavra, Teu Espírito Santo, para tocar nosso coração. E, Senhor, em resposta àquilo que ouvimos, nós estamos vindo aqui à frente desta congregação, Senhor, desta família, deste culto. Saímos, deixamos os nossos lugares, porque o Teu Espírito falou de uma forma bem clara a nós. Cada um de nós, Pai, está aqui para entregar algo a Ti. E o Senhor toma isso nas Tuas mãos e faz disso o que o Senhor quiser. Eu sei que às vezes o Senhor nos devolve, às vezes, certas coisas que nós entregamos a Ti, como o Senhor fez com Isaac, em relação ao Teu servo Abraão. Eu não sei se o Senhor fará isto. Moisés, Senhor, abriu mão do Egito, abriu mão, Senhor, do seu temor e respeito por Faraó. Ele abriu mão, Senhor, das riquezas do Egito, dos privilégios que ele tinha lá. O Senhor não devolveu para ele o Egito. E talvez seja o caso de muitos irmãos aqui. Eles não terão de volta isso que eles estão entregando, mas certamente o Senhor dará a eles recompensas maiores e melhores. Pai, nós queremos mais de Ti. Estamos entregando, Pai, coisas que a sociedade considera normal, considera, Senhor, nosso direito, privilégio, mas nós entregamos a Ti, porque sentimos que isso está nos atrapalhando, Senhor, nos atrapalhando de experimentar algo melhor, uma comunhão mais íntima contigo, experimentar, Senhor, mais do poder do Santo Espírito na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, no nosso ministério, nas nossas amizades. Querido Deus, nós queremos abrir mão de qualquer outra coisa que o Senhor mostrar para nós, mas nós não abrimos mão, Senhor, do Teu toque de amor e de poder nas nossas vidas. Nós não abrimos mão, Senhor, da Tua bênção. Senhor, não nos deixa ir, Senhor, sem antes nos abençoar, sem antes derramar sobre nós, Pai, aquilo que o Senhor sabe que nós mais precisamos, aquilo que vai nos capacitar a Te servir e Te amar de uma forma maior e melhor, Senhor. Oh Deus, enche nosso coração da bênção maior que é a Tua presença, o Teu sorriso, Senhor, aquela certeza de que nós estamos no centro da Tua vontade, do Teu amor, Pai. Isso confere paz, e é isso que nós desejamos, Pai, Te glorificar, Te exaltar, estar, Senhor, Te alegrando a cada momento. Pai, abençoa cada um desses irmãos. Pai, eu sei que o tentador, Pai, o inimigo das nossas almas, pode tentar, Senhor, dissuadi-los após esse culto a voltar atrás. Pai, dê para eles proteção da voz do inimigo. Permeia os seus ouvidos, Pai, com a graça que há em Cristo Jesus, para que eles possam ouvir apenas a voz do Espírito Santo, e que eles possam perseverar nessa entrega, Senhor, e ter uma experiência maravilhosa com o Senhor, nesta semana ainda. É isso que nós pedimos. Querido Deus, eu quero pedir também, Pai, por várias pessoas que estão nos ouvindo pela televisão e aqui mesmo nesse auditório, que não tem esse sexto sentido da fé, Senhor, que não consegue ver as coisas espirituais como a gente vê, como o cristão deveria ver. São homens e mulheres naturais ainda, que não entendem as coisas espirituais. Para eles essas coisas não fazem sentido. Pai, tenha misericórdia dessas almas. Revela-te, Senhor, com poder. Visita esses corações, Pai, transforma, regenera. Abre os olhos da fé, Senhor, tira as escamas. E, Senhor, salva, transforma, restaura, Senhor, cura, santifica, justifica, Senhor.
e nos dá o privilégio de vê-los professando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se batizando nas águas e se unindo com a tua igreja no projeto, na missão que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, nós assim oramos, pedimos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus, porque o Senhor falou conosco hoje à noite. Louvado seja o teu nome, amém, amém e amém.